Hã? Não vou usar não. Hebreus capítulo número 10, verso 1 em diante, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Até aqui vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por esta manhã bendita em que nós podemos verdadeiramente estar na tua presença, Senhor, e na tua casa para aprender um pouco mais do Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre nós, Senhor, dando-nos, Senhor, capacidade verdadeiramente para entender as tuas palavras, Senhor. Traz, Senhor, iluminação do teu Espírito, sabedoria do alto, para que todos nós saiamos daqui edificados, consolados e exortados, não pelo homem, mas pelo teu Espírito que habita em nós. Nos faz, Senhor, verdadeiramente novos e renovados para a tua glória e para o teu louvor. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado uma série a respeito de quem é Jesus. E durante alguns domingos a gente estudou uma coisa que era simplesmente bem básica, que era os títulos de Jesus. E a igreja já sabe mais ou menos alguns dos títulos de Jesus e o que eles significam. Por que eu digo mais ou menos? Porque eu não consegui estudar todos os quantos títulos que a Bíblia aponta que Jesus é chamado nas Escrituras Sagradas. Por quantos nomes e títulos que Jesus é chamado? Alguém lembra? Mais de 200 nomes. Mais de 200. E a gente conseguiu estudar apenas, acho que uns 5 ou 7 nomes. Ou seja, os mais relevantes nas Sagradas Escrituras. E o último que a gente estudou foi que Jesus é Salvador. Por que a gente está estudando essa série de Jesus, quem é Jesus? Porque durante todos os tempos, desde o dia em que Jesus veio a esta terra, até a sua morte, e então depois da sua ressurreição, se levantou uma série de situações a respeito da pessoa de Jesus. Se realmente ele era o que se dizia dizer, ou o que ele dizia ser. E muitos que se levantaram, até mesmo dentro das Sagradas Escrituras, apontaram que nem a ressurreição de Jesus era verdadeira, foi falsa. Que foi os discípulos que roubaram. As Escrituras apontam essa mentira falada pelos principais sacerdotes, mesmo tendo eles a prova, não dos discípulos ou de qualquer outra pessoa, mas dos próprios guardas que viram uma coisa maravilhosa acontecer e o corpo não está mais ali presente. E esses próprios guardas que estiveram guardando a sepultura de Jesus foram aos principais sacerdotes para dizer o que aconteceu. E os principais sacerdotes pagaram dinheiro para eles divulgarem uma mentira. E essa mentira perdura até os dias de hoje. Porém, essa mentira é apenas mais uma de todas as outras mentiras que se levantaram durante todo o período da história da igreja. A respeito exatamente das confissões que Jesus falou a respeito da sua própria pessoa, a respeito da sua própria história e a respeito da toda a vida dele.
Então, quando a gente chega no século, vamos dizer, 19, é o século que é mais questionador de todos os tempos. Porque ele levanta verdadeiramente não mais Jesus debatendo a respeito se Jesus existe ou não. Eles fecham e batem o martelo, Jesus existiu e é fim de papo. O que eles não conseguem concordar é a respeito que a gente pode dizer das fontes históricas pelas quais nós conhecemos Jesus. Então eles entendem que as escrituras sagradas não são confiáveis para se saber a respeito de Jesus. E tudo aquilo que está escrito, principalmente a respeito não das suas palavras, em termos de moralidade, em termos de bondade, em termos de comportamento, essas palavras as pessoas não levam verdadeiramente, não colocam nada em xeque, para que exatamente Jesus se torne um grande mestre, um grande sábio, um grande homem inteligente, um homem acima do seu tempo. Porém, tudo aquilo que fala de Jesus a respeito de sua natureza sobrenatural, dos seus milagres sobrenaturais, da sua forma como ele veio a este mundo, tudo foi colocado em xeque, porque tudo aquilo que não poderia ser explicado pela ciência deveria ser considerado uma fábula, uma mentira, um conto, um mito, vamos dizer, na melhor das hipóteses, alguma coisa para explicar outra coisa. Então, quando a gente chega nos dias de hoje, a pessoa de Jesus é extremamente classificada de uma maneira muito pejorativa. Porque eu chamo pejorativa porque ela vai mutilar esse Jesus. E vai apresentar um Jesus que não é o Jesus das Sagradas Escrituras. E agora a gente entra num ponto que este mundo é extremamente cético. É um mundo extremamente que está voltado por uma ciência que é uma ciência cética. Uma ciência que é buscar indícios em todos e qualquer lugar para desmistificar ou descredibilizar a própria Escritura Sagrada. E é nesse ponto que a gente começa a entrar em uma grande contradição com este mundo cético. Porque em todos os registros das Sagradas Escrituras e fora das Sagradas Escrituras, não tem ninguém que conta sobre a vida de Jesus. Ninguém. Nos registros mais antigos do período de Jesus, um dos historiadores, chamado Flávio Joséfo, é um historiador judeu do período de Jesus. Ele fala sobre Jesus, mas ele não menciona muito sobre Jesus. Ele fala mais sobre João Batista do que próprio Jesus. Então tudo que a gente sabe até hoje a respeito de Jesus estão pelas fontes que a gente tem como fontes históricas, que são os 4 evangelhos, que contam e narram a respeito da pessoa de Jesus e suas obras, e de como ele apareceu neste mundo. E são esses mesmos 4 evangelhos que as pessoas e os céticos e os críticos pegam esse evangelho para fazer uma coisa. Na verdade, a tradição da igreja pontuou essas coisas e inseriu coisas que não são verdades, para fomentar uma mística, para fomentar o que a gente chama de o fenômeno da religião cristã, para que pudesse ter exatamente uma proporção e ganhar o coração das pessoas. E então, considerando eu como um cético, eu olho para as Sagradas Escrituras e vou separar dentre elas os textos realmente que compõem o Cristo. Aquilo que verdadeiramente é o Cristo histórico, aquilo que não foi adulterado, aquilo que não foi mudado, aquilo que não foi inventado para trazer uma áurea mística poderosa na pessoa de Jesus. Esses céticos, quando eles fazem isso, eles têm que fazer um julgamento muito claro e muito simples. O que é mentira e o que é verdade dentro de um texto sagrado. Quando eles se deparam com o nascimento de Jesus, eles se deparam, isso é fábula, porque nenhuma criança neste mundo vai nascer sem o espermatozoide do homem e sem o óvulo da mulher. É necessário, para que uma criança seja introduzida neste mundo, tem que ter esses 2 genes. Do contrário, não existe, porque a ciência até hoje nunca viu que um só óvulo pudesse ser fecundado e pudesse gerar uma criança. É necessário material genético do pai, material genético da mãe, e então uma criança é formada. O nascimento de Jesus só com o óvulo da Maria
É impossível uma mulher ficar grávida somente com o seu ovo. Então, quando eles olham esse relato e todos os outros relatos que vão se seguir a respeito de sobrenaturalidade, eles vão cortar, eles vão lapidar, eles vão fazer um corte em cada uma das partes. E alguns teólogos desse período chegaram a dizer exatamente isso: criaram um Jesus Frankenstein. Tamanha mutilação que fizeram que não sobrou mais nada de Jesus, a não ser umas poucas palavras a respeito de ame os seus inimigos, perdoe, dá a face àquele que te fere, dá a outra face. Formou apenas um Jesus moral. Não um Jesus que perdoa pecados, não um Jesus que bate nos pecados, não um Jesus que morre pelos pecados, não um Jesus que justifica o pecador através da sua ressurreição. Então, para que a gente pudesse olhar esse Jesus, a gente começou exatamente estudando os nomes de Cristo. Os nomes que a Bíblia aponta para Jesus. Cada um desses nomes traria exatamente algo que somente um ser totalmente 100% homem, 100% Deus pudesse trazer a revelação ou trazer exatamente a compreensão de todas as suas obras. Do contrário, ele não seria. Então a gente começou a estudar esses nomes e agora a gente tem que fazer uma pausa nesses nomes e passar para os eventos mais importantes da sua vida para nós investigarmos agora realmente a respeito da pessoa de Jesus. E antes que a gente inicie, eu queria ler um outro texto com vocês, Mateus capítulo 1. Verso de número 18. Mateus 1, verso 18. Verso 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas de receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nesse texto, Mateus está escrevendo ao público judeu, o público que espera realmente o Messias, aquele que era o prometido, descendente da mulher, filho de Abraão, filho de Davi. E no primeiro capítulo que Mateus vai expressar exatamente, se essa é a esperança dos judeus, a esperança messiânica, eu tenho que apresentar esse filho como sendo filho de Abraão e filho de Davi. E é isso que ele traz a genealogia de Cristo no seu primeiro capítulo, logo nos primeiros versos, do verso 1 até o verso 17. No verso 1 você pode ler junto comigo dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Mateus vai trazer isso? Porque ele tem que entender, e todo judeu tinha que saber claramente que o Messias tem que ser descendente de Davi e, por consequência, tem que ser descendente de Abraão. As duas grandes promessas, a promessa de um rei e a promessa de um filho que abençoaria todas as nações da terra. A promessa de um rei soberano que viria e viveria para sempre para reinar sobre tudo e todos. Esse é o filho de Davi.
E o filho de Abraão, o descendente de Abraão, é aquele pelo qual esse descendente abençoaria todas as famílias da terra. Então o Messias, ele culminaria exatamente nesses dois pontos principais da promessa. A promessa de um filho que abençoasse todas as nações da terra, e esse filho também seria um filho que iria reinar, não somente dispensar sua bênção sobre todas as nações, mas um rei que verdadeiramente, com autoridade, poderia dispensar essa bênção sobre os 4 cantos dessa terra. Então Mateus, ele começa a descrever a pessoa de Cristo até aí como o Messias, por quem as pessoas vieram desde Abraão até chegar em Jesus. Quando o judeu olha isso, ele não tem problema com essa situação. Quando nós olhamos isso, uma árvore genealógica, até aí está tudo bem. Mas quando entra no verso de número 18, quando Mateus começa a explicar como veio esse descendente, aqui as coisas começam a mudar. E aqui as coisas começam a mudar de forma muito terrível. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quem fez o anúncio da gravidez para Maria? Quem validou que José deveria se encontrar e casar com Maria? Quando Jesus basicamente veio e andou sobre essa terra, e ele recebeu a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado em quem minha alma se compraz. Ele sai do batismo, recebe aquela voz do céu, o Espírito desce sobre ele, selando ele para a obra do ministério, e então ele parte para onde? Para onde? Fala, Adna. Não, ele sai do batismo e vai para onde? Para o deserto. E aí no deserto ele vai fazer o que, irmã Noemi? Vai jejuar e orar. Vai ser o quê? Tentado no deserto. A Bíblia diz que ele passa 40 dias sem comer. E no 40º dia, a Bíblia diz que o quê? Satanás vem a ele para fazer a sua tentação. Ele faz 3 tentações para ele. Sugere 3 coisas para que Jesus faça aquilo que ele comprove que ele é filho. Pois muito bem, Jesus vence isso, correto? Graças a Deus por isso. Quando termina essa tentação, e a Bíblia diz claramente que Satanás, ele se afastou para um tempo oportuno retornar com as suas tentações para levá-lo ele à queda. Quando Satanás vai embora, o que acontece no final dessa tentação? Quem? Os anjos de Deus vêm e o servem. Durante todo esse tempo, Jesus está caminhando na terra. Ele começa a fazer vários milagres. Então, a manifestação, quando Jesus está no início do seu ministério, em João, capítulo número 2, quando ele começa a recrutar os seus primeiros discípulos, a Bíblia diz claramente que ele vai encontrar Natanael, ou melhor dizendo, André chamou Natanael para ir e disse: olha, encontramos o Messias, quem sabe se não é. De onde ele é? Ele é de Nazaré. Disse, de Nazaré? O Messias da terra mais terrível, e eu sou de Nazaré, não tem nada que presta em Nazaré. Como o Messias vai sair de Nazaré? Pode porventura sair alguma coisa boa de Nazaré? E ele falando com André. Natanael desce e vai se encontrar com Jesus. André está levando Natanael para se encontrar com Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, Jesus disse: eis aí um homem, um israelita, em quem não há nenhum dolo, não há nenhuma coisa ruim, nenhuma mancha neste homem. É um homem extremamente íntegro. Quem está dizendo isso é Jesus, e ele não está fazendo um elogio da boca para fora. Ele conhece Natanael. E ele disse: de onde tu me conheces, Senhor, para que me digas como eu sou? E ele diz assim mesmo: antes que André fosse te falar contigo, eu te vi debaixo da figueira. Eu estava sozinho, não tinha ninguém comigo. Tu és o Salvador, tu és o Cristo do mundo. Disse, só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu já acredita que eu sou o Salvador do mundo? Eu sou o Messias? E aqui ele faz uma palavra que a gente passa despercebido, mas é uma palavra muito séria em todo o contexto que eu estou começando a pontuar para vocês.
Eis que verás coisas maiores que estas. Verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que tipo de história é essa que Jesus está falando? Quem viu o anjo subindo e descendo? Jacó. E Jacó, ele estava dormindo e ele viu o quê? Uma escada, em que os anjos de Deus subiam, desciam. Lembre-se, os anjos não desciam, subiam. Os anjos subiam e desciam. O que significa dizer que os anjos estavam ao lado de Jacó. Então ele subiu para pegar, seja lá o quê, e trazer de volta para Jacó. Jesus, ele estava dizendo que ele era o quê? O Messias. Mas o que ele era nessa representação? Você verá os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele era o quê? A escada. Ele é a escada do anjo, do sonho de Jacó. É por meio dele que os anjos sobem e descem para abençoar os homens. Aqui começa uma coisa interessante para a gente entender. Jesus está dizendo assim mesmo: vocês verão coisas maiores, vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele não consegue entender, mas ele está fazendo alusão ao sonho de Jacó, em que Deus deu uma teofania e Deus falou com Jacó, fazendo sua aliança com aquele que deveria ser, ou aquele que se tornaria as 12 tribos de Israel, por quem viria o Messias. E aqui esse ponto que eu quero mostrar é que durante todo o tempo da vida de Jesus, todos os anjos apareceram. Por quê? Porque todo o tempo da vida do ser humano, os anjos apareceram nessa terra. Durante todo o tempo os anjos aparecem aqui. Nunca teve um tempo sequer que os homens vivessem nessa terra e continuam vivendo nessa terra sem que os anjos de Deus estivessem entre nós. E aqui é interessante porque na narrativa de Cristo Jesus, os anjos vão aparecer em cada momento de sua vida. Na hora da sua concepção, na hora de o pai afirmar que ele tem que casar com Maria, o anjo está lá. Na hora de que Jesus ele está saindo, e a Bíblia declara que o anjo apareceu para quem? Para José, apareceu em sonhos, para que José saísse da cidade de Belém e fosse para o Egito. O anjo apareceu de novo em sonhos para José, para tirar ele da terra do Egito e voltar para a terra de Israel. O anjo aparece novamente em sonhos para José, dizendo para ele não ficar em Belém, mas ir para Nazaré. Durante todo esse tempo, os anjos estão ajudando Cristo e a família do Messias a caminhar e a andar por esta terra, durante todo o tempo. Quando Jesus ele é batizado, os anjos é que vão servi-lo depois da tentação. Ele com fome, os anjos vão lá e o servem. A partir de então, Jesus, quando ele começa a mostrar o seu ensinamento e pegar os primeiros discípulos, ele vai afirmar que os anjos estão subindo e descendo sobre ele. Quando a gente vai olhar em toda a trajetória de Cristo, os anjos já não aparecem mais. Não aparecem mais. Se aparece, a gente não sabe, porque a Escritura não registra nenhuma vez mais os anjos aparecendo. Eles só vão aparecer novamente, sabe quando? Quem sabe? Vamos lá? Um de cada vez, que eu não estou conseguindo entender, é muita gente falando. Na ressurreição não. Na sepultura também não. Já estamos na ressurreição e sepultura, mesma coisa. Aparece sim, não estou dizendo, mas só volta a aparecer. Essa já é uma segunda aparição. É antes disso, antes de Jesus morrer. Aonde? Não, estamos antes, estamos na vida de Jesus mesmo. Quando é a última vez que ele vai aparecer, o anjo? Sabe quando? Não, o anjo já apareceu com Jesus já ali no deserto. Na morte de Lázaro não aparece anjo nenhum. Mas estamos perto. No Getsemane. A Bíblia diz que quando Jesus está no Getsemane orando,
A Bíblia declara quando é Lucas que vai registrar isso, que as suas lágrimas se transformam em sangue, o seu suor transformam em sangue também. A Bíblia diz que a agonia dele é tão grande que um anjo desce para consolá-lo. É a última vez que aparece esse anjo. Não sei qual é o anjo, não importa qual é o nome. O importante é que o anjo aparece para consolar e dizer: é necessário que tu siga, senão não haverá salvação, não haverá redenção. Então ele ensina para Jesus na sua maior angústia. Lembre-se que Jesus, ele chamou os discípulos e chamou para eles ficarem orando e vigiando com ele. Chamou 3 para mais perto para orar e vigiar. E a Bíblia diz que eles estavam o quê? Dormindo, não foram capazes nem um pouco de consolar o Cristo na sua maior angústia. Então o anjo de Deus desce para falar com Jesus e acalmar o coração dele, aquietar a sua alma e fortalecê-lo para a cruz, para aquilo que haveria de acontecer, porque agora ele começa a receber as dores verdadeiramente do pecado. Mas até então, aqui começa o embate, a tomada de decisão, se ele vai seguir ou não. E aí agora termina o detalhe, o anjo confirma Jesus aceita o preço dessa angústia, dessa dor, desse sofrimento de se apartar do Pai. E então a Bíblia declara que ele se levanta, ele diz: vamos, chegou a hora do traidor, o traidor se aproxima. Então prendem. Quando tentam prender, a Bíblia diz claramente que Pedro se levanta e pega uma espada, e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E então Jesus repreende e diz: coloca essa espada na bainha, Pedro. Então ele diz uma palavra séria. E qual é que ele disse? Fale mais alto que eu não estou ouvindo. Exatamente. Não poderia eu rogar ao Pai e Ele não me enviaria pelo menos 12 miríades de anjos? 12 legiões. Só que a partir de então ele não roga ao Pai e não tem mais anjo. A partir de então os anjos somem da pessoa de Jesus. Porque a partir de então, daquele momento em que ele é preso, Deus se aparta dele. E Deus se apartar dele, os anjos também se apartam. Por isso que Jesus disse: chegou a hora das trevas e o poder deles, mas eles não têm nada em mim. Agora chegou a hora de o quê? Os anjos, ou no caso os anjos caídos, os demônios tomarem as pessoas e fazerem com Cristo aquilo que eles sempre desejaram: escorraçar, matar, destruir. Durante todo esse tempo, nesse período, a partir do que o anjo sai do Getsêmani, não tem mais anjos, não tem mais o Pai. Está abandonado. Está recebendo todas as dores nossas. E a partir daquele momento, desse ponto, até a sua ressurreição, irmãos, não tem manifestação de Deus. Quando vem a ressurreição, o que é que aparece? Um anjo novamente. O que aparece? Jesus, ele é ressuscitado, o anjo está lá, abriu a porta, porque foi isso que ele fez. O anjo não ressuscitou Jesus. Escute isso. O anjo não ressuscitou. Quem ressuscitou foi o próprio Jesus, que se ressuscitou. Foi o próprio Deus que o ressuscitou. E foi o próprio Espírito que o ressuscitou. É a Trindade Santa operando nessa obra. O que o anjo fez? Só fez abrir a porta, rolar a pedra. Foi só isso que o anjo fez. Depois o anjo fez o quê? Anunciou às mulheres a ressurreição de Jesus. Depois o que o anjo vai fazer novamente? Abraão, tu está falando muito de anjo. Parece que ele é mais importante que Jesus. Não. Eu quero só mostrar como os anjos estão apenas a serviço dos homens. E se é para estar a serviço dos homens, ele teve a serviço do Filho do homem, que é Jesus. Pergunte. Porque ele é homem. Jesus nunca fez isso com poder. Lembre-se quando aí a gente cai na mesma tentação de Jesus, na primeira. Tu não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Para quem fez todas as coisas só com a palavra da sua boca, agora pelo menos tu tem matéria. Tu não precisa nem da não matéria, tu tens matéria.
transforma essa pedra em pão e nós creremos que tu és o Filho de Deus. Mas Jesus já tinha sido validado pela voz de Deus. Tu és o meu Filho amado, em quem minha alma se compraz. Jesus nunca usou o poder dele para certificar-se que ele é filho ou que ele é o Messias. Nunca fez isso. Tudo que Jesus fez em todo o tempo e todos os milagres deles foi porque ele viu o Pai fazer, por isso ele faz. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, a não ser o que o Pai me diz para fazer. Eu não posso falar nada de mim mesmo, a não ser aquilo que o Pai me ensina para dizer. Então, Jesus é o perfeito servo, ele só faz aquilo que o Pai manda. Ele só diz aquilo que o Pai manda. Por isso que ele é 100% amado por Deus. Porque ele é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Por quê? Porque é meu filho obediente. Em tudo ele me obedece. E aqui nesse ponto, quando a gente chega na ressurreição, a Bíblia declara que os anjos falam, Jesus passa um tempo com eles, e então ele aparece no Monte das Oliveiras, ou melhor, no Monte das Oliveiras, e vai subir aos céus. Atos capítulo de número 1, ele vai falar sobre isso. Então Jesus foi elevado aos céus. E os discípulos ficaram olhando, e Jesus subindo, e de repente uma nuvem o ocultou e acabou. Eles ficaram olhando para o céu. O que é que acontece? Hein? Um anjo aparece, 2 anjos descem e dizem, o que vocês estão olhando para cima? Acorda! Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer. Agora vão fazer a obra que vocês foram chamados para fazer. E aí então eles voltaram para Jerusalém, eles estavam no Monte das Oliveiras, voltaram para Jerusalém, e ficaram 10 dias reunidos. Atos dos Apóstolos diz que eles ficaram reunidos 10 dias orando ao Senhor, até que desceu o Espírito Santo. Durante todo este tempo, irmão, os anjos estão aparecendo por Cristo. O que eu quero mostrar uma coisa para vocês. A Bíblia fala mais de anjo do que de pecados. A palavra anjo e anjos aparece mais do que pecado. Aparece mais do que amor. O que eu quero dizer com isso é que se eu tiver que cortar o sobrenatural de Deus e eu cortar a manifestação de anjos, eu mutilo a Bíblia, eu acabo com ela. Porque durante todo o tempo da jornada de Jesus, os anjos apareceram. Durante todo o tempo da história de Israel, os anjos estão aparecendo. Até no dia em que Deus deu a lei a Moisés, a Bíblia declara que não foi o próprio Deus, foi o anjo do Senhor que entregou. É uma teofania, mas é um anjo. O meu anjo estará no meio de vocês e não poupará se vocês fizerem a coisa errada. O que eu quero mostrar para nós, irmãos, é que essa vida em que a gente vai determinar e vai olhar para Cristo desde a sua concepção, começa exatamente por algo sobrenatural. Um anjo vai falar. Um anjo vai dizer o que vai acontecer e um anjo vai referendar e vai justificar e vai dizer assim mesmo, olha José, aceita Maria porque é do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus estava dizendo isso, assim disse o profeta. E é assim que vai acontecer. Quando a gente olha primeiramente para os históricos, para a Escritura Sagrada, porque é onde inicia e mostra exatamente os movimentos de Jesus, desde o seu início, desde a sua concepção, ninguém tem esses relatos, a não ser esses 4 homens que relataram. No caso, precisamente 2 homens, 2 evangelistas relataram a respeito do nascimento de Jesus, que é Lucas e Mateus. Marcos não anuncia a respeito do nascimento de Jesus, não fala nada, por quê? Porque Marcos tem um outro viés. Ele entende que Cristo, ele é o servo, e quem é servo não precisa de genealogia. De quem é o pai, de quem é a mãe, ele é um servo. Lembrei agora. Lembra da história de Naamã, o leproso? Quem disse para ele que tinha um profeta? Um servo. Um servo? Uma serva. Que serva? É do povo de Deus. Mas qual é o nome dela? Por quê? Porque é servo, irmão. Vai saber do quê? Não sabe. Assim é o servo de Cristo. Assim é o servo sofredor. Ninguém precisa saber. Servo não tem genealogia. Ela dizia que era uma das meninas que foi capturada do povo de Israel. Quem é o pai dela? É serva, é uma escrava. E é exatamente isso, uma escrava.
E aqui Cristo é a mesma coisa. Cristo é o escravo de Deus. E como escravo não tem direito a nada, não tem genealogia, ninguém quer saber da genealogia do escravo. Então ele vai caminhando, então ele aparece Jesus exatamente já como sendo batizado e partindo para as obras. E há um detalhe em Marcos, que ele é um livro extremamente curto e que aparece inúmeros milagres poderosos nele. Só que tem uma partícula do livro de Marcos que é interessante, que é a palavra, que é o conectivo E. Tudo em Jesus é correndo. E andou, e cansou, e partiu, é isso, é isso. Ele nunca para. Por que nunca para? Porque ele é um escravo. E um escravo que precisa trabalhar, 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 trabalhar. Não tem. É nesse mesmo texto de Marcos que a mãe e os discípulos e os irmãos de Jesus vão até ele e dizem: ele está louco, ele nem para comer, ele não descansa mais, ele não faz mais nada. Jesus está frenético nesse livro. Ele só está fazendo a vontade de Deus. É uma obra atrás da outra, é um milagre atrás da outra. Ou ele está expulsando demônio, ou ele está curando leproso, ou ele está fazendo isso, ou ele está pregando. Não para. É direto. Por que eu estou contando essas coisas? Porque quando a gente olha para esses dois evangelhos que verdadeiramente vão relatar a pessoa de Jesus no sentido do seu nascimento, tanto Mateus quanto Lucas vão apontar exatamente um milagre, e um milagre muito poderoso para que Jesus viesse a esse mundo. Tanto a sua concepção, quanto o seu próprio anúncio dessa concepção. E isso para nós, quando tem esses dois relatos, e não tem mais nenhuma literatura a respeito do nascimento de Jesus, como os homens podem verificar, eles aceitam que Jesus nasceu, que Jesus é um homem, mas não aceitam o relato daqueles homens dizendo que Jesus é o quê? O Filho de Deus, nascido somente com o óvulo de Maria. E aqui tem um ponto interessante. Porque muitos teólogos, irmãos, eu não estou falando só de céticos, existe uma teologia muito séria nos nossos dias, não nossos dias, desde o século XIX, e que tem ganhando cada vez mais força no mundo inteiro, a respeito exatamente da mudança dessa postura de ver Cristo como um Deus sobrenatural, um Deus que faz milagres. Então, alguns teólogos eles chegaram a acreditar, que a gente chama de os teólogos liberais, que aceitam parte da revelação de Deus, a outra parte que eles não consideram que seja verdadeira, eles retiram, principalmente as revelações que tratam sobre o sobrenatural, sobre algo de milagre, então eles retiram. E aqui é interessante, porque eles conseguem acreditar em Gênesis, um Deus que criou todas as coisas do nada no sentido de que não havia matéria preconcebida para se fazer, tipo assim, para me fazer esse banco aqui eu preciso de quê? Madeira. E madeira a gente encontra onde? Na árvore. Eu preciso de uma árvore para me cortar e fazer esse banco. Para que Deus fizesse o mundo, inclusive a árvore, ele teve que fazer do nada. Ele começa criando o mundo do nada. E a partir daquilo que existiu, então daquilo ele passa a criar todas as coisas vivas nessa terra, inclusive o ser humano. O ser humano não é criado do nada, ele começa de alguma coisa. E da onde ele começa? Da terra, do barro. Deus primeiro criou a terra. E então ele cria todas as formas de vida a partir desse primeiro dia. Daquilo que ele cria um mundo, sem forma viva, apenas a forma que a gente chama inorgânica. Nesse ponto, quando os homens acreditam que Deus criou todas as coisas do nada, apenas com o poder da sua palavra, eles chegam em Mateus, capítulo de número 1, e Lucas, capítulo de número 1 também, a respeito da concepção, eles não conseguem acreditar que Deus é capaz de fazer uma criança a partir apenas do óvulo. Com o óvulo. Mas é que a gente está entrando exatamente nesse ponto. Se Deus pegou um esperma, de quem ele pegou o esperma? De quem Deus pegou o esperma para colocar no óvulo?
Mas de quem é esse esperma? Mas a pessoa não tem esperma. Ele é espírito. Esse é o ponto. Eu não preciso do esperma. Eu pego do óvulo e dessa matéria do óvulo eu faço. É como eu fazia exatamente. Pego da costela e faço um homem. Faço a mulher. Presta só atenção. O DNA do homem, lembre-se, qualquer um DNA de qualquer ser humano aqui é 50% do homem e 50% da mulher. Quando Deus pegou a costela de Adão, era quanto? 100% o quê? Homem. Mas quando Deus fez 100% homem, a Bíblia diz claramente que o homem é X e Y. E a mulher só é Y. Então ele pega desse homem e forma essa mulher. Ele parte. Só que dessa mulher que está lá no ventre de Deus, ele faz algo poderoso. Ele faz desse óvulo fecundar. Me diga como ele fez. Ele soprou apenas. Assim como ele criou do nada todas as coisas para criar o mundo inteiro pelo poder da sua palavra, ele fez, gera agora. Faz do que ele quer, esse é o ponto. Deus, ele tem poder de fazer qualquer coisa em todos os... Só que a contradição nesse ponto é exatamente isso. Eu consigo acreditar que Deus cria todas as coisas do nada, mas eu não consigo acreditar que Deus é capaz de fazer um homem, uma criança, a partir de um óvulo. Se eu não precisasse nem do óvulo, eu fiz todas as coisas, quanto mais se eu tiver um óvulo. O que é fecundar? Essa é a grande pergunta. O que é? Uhum. Mas ele é. Porque a parte da mulher vem exatamente desse óvulo. Ele tem que fecundar este óvulo. Ele tem que dar essa palavra de poder sobre este óvulo. Para que realmente Jesus seja 100% humano. Mas também 100% Deus, porque veio pela palavra da sua boca. É por causa disso. A palavra se fez carne. A palavra se fez carne. Então, o que Deus está dizendo? Que a palavra, e é uma coisa interessante, porque sêmen é de semente, do grego. E a palavra é como semente. Deus fala muito claramente, minha palavra é como semente. Não, saiu o semeador para semear? Não foi isso que ele fez? E o que Jesus falou que era semente, era o quê? A palavra de Deus. Então quando Deus ele fala, esse verbo fala ao óvulo, ele está falando exatamente, a semente está germinando lá, está se inseminando aquele óvulo. A partir de então essa criança nasce, por quê? Porque o verbo se fez carne. Ali se faz carne. Eu não preciso de um espermatozoide, eu preciso apenas do poder dessa palavra. Todos os outros seres humanos são criados dessa forma, com óvulo e esperma. E isso nunca vai alterar. Eu posso até tirar o óvulo de uma mulher, eu posso até retirar o esperma, colocar num tubo de ensaio e fazê-lo, fecundá-lo. Depois de fecundá-lo, eu tenho que voltar para o útero. E ouve, luz. Exatamente essa palavra se fez carne. Eu estou dizendo isso para que a gente entenda que essa concepção que a gente tem de mutilar, que a gente tem, que eu posso dizer, que os teólogos liberais têm de mutilar as escrituras, é somente para um ponto. Eles entram em contradição. Não há coerência nisso. Ou você descarta tudo, ou você aceita tudo. Porque aceitar uma parte e descartar a outra, aí a gente pergunta, qual é a intenção? Quem te fez acreditar nessa parte que é a palavra de Deus e nessa outra palavra? Que é a mesma palavra, está no mesmo livro, está no mesmo capítulo, você não consegue acreditar. Porque essa é verdadeira para você e essa que não é. Quais são os dados que tu tens para retirar? Não tenho dado, é assim que eu acho. Tudo entra na forma de achismo, já não é mais ciência. Mas a força é tão grande da narrativa
que muitos acabam acreditando nessa pseudociência. Então, quando a gente começa a descobrir e começa a estudar a pessoa de Jesus, a gente vai ter que entrar pelas fontes históricas. E as fontes históricas, as fontes escritas, são os evangelhos. E então a gente analisa verdadeiramente se esse evangelho tem erros, tem falhas. De maneira que se a narrativa que ele está contando é uma narrativa inventada, é uma narrativa, como a gente chama de... tem um nome. Não é fantasioso o nome. Tem mística, mas eu me esqueci o nome que se dá. Mas tudo bem, então quando a gente olha, e aí a gente vai olhar para o texto em si. Como Mateus está narrando essa história. Para ver se ele não está enchendo de firula para a gente acreditar. Então a gente vai para os fatos verdadeiramente que Mateus narra. A primeira coisa que ele narra é que José descobre que Maria está grávida. Pode ser que José saiba por outras bocas, ou pode ser que Maria tenha contado para ele. A Bíblia não relata isso, mas o fato é que José sabe. E aí aponta exatamente uma coisa, que José, ao saber disso, mostra um caráter de José. José gostava de Maria. Gostava demais de Maria. É uma menina. José é um homem grande já. Por volta dos seus 30 anos, por aí. Quando ele vai casar com Maria. Está prometido por ela. Maria é uma mulher entre uns 13 a 15 anos. Não chega nem 15 anos. Provavelmente tem seus 13 a 14 anos. Ela vai casar. É uma criança, uma adolescente se apresentando para ele, dizendo assim mesmo, eu estou grávida. E foi o anjo que me apareceu e falou para mim, e contou, e então estou grávida. José, ele entende que talvez tenha sido uma loucura da cabeça dela, e ela tenha tido relações com uma outra pessoa, mas na loucura dela e no medo dela, ela está forjando esse tipo de ideia, esse tipo de imagem, esse tipo de resposta para ele. Mas ele tem compaixão dela, na loucura dela ele tem compaixão, ele não fica revoltado com ela, mesmo sabendo. Mas uma coisa ele decide, não dá para me casar com essa menina. Não dá para me casar com ela. Mas também não quero jogar ela para a cova dos leões e matá-la. É muito nova. Eu vou me retirar, eu vou me embora daqui, eu vou sair daqui. E aí ele pensa e prepara todas as coisas para ir embora. E naquela noite um anjo aparece. O texto que Mateus está pontuando é que a clareza do pensamento desse personagem chamado José, ele tem muita certeza das coisas. Ele pondera em cada das coisas. E toda essa forma dele ponderar a respeito disso mostra exatamente que o texto ele é vivo. Que ele sabia as consequências de deixar Maria para morrer, ele sabia disso, então ele resolve sair de fininho, e quando ele sai de fininho, ele está dizendo assim mesmo, eu vou colocar minha reputação em risco por causa de uma mulher que adulterou, porque quando eu estou indo embora, eu estou dizendo que eu engravidei e não quis assumir o compromisso com ela, e foi embora, e que era uma coisa mais normal em Nazaré, mais normal. E então, a Bíblia declara que o anjo aparece, fala para ele, ele entende isso, e aqui começa uma coisa, como qualquer homem, dias atrás faz acho que uns 2 anos atrás, 12, sei lá, faz tanto tempo que eu já nem sei, tanto tempo porque eu vi no Jô Soares, quando o Jô Soares ainda tinha programa, ele falou assim mesmo, logo no início do Jô Soares, eu não sei se foi no Jô Soares realmente ou foi num corte do Jô Soares. Só sei que o Jô Soares, logo no início do programa, ele falava um bocado de coisa. E ele trouxe uma notícia, e a notícia foi, nos Estados Unidos tem uma mulher que estava casada com o seu marido, que ele era militar, né? Nós temos um militar aqui, meu Deus do céu, mas olha só. Aí, ele estava viajando, eu acho que ele estava na guerra, uma coisa assim, em alguma missão, tá. Essa mulher foi para o cinema e ela viu uma relação nesse cinema, no filme lá que estava apresentando, e ela foi engravidada de ver o filme. E falou para o homem acreditou nisso. Aí o Jô Soares falou, disse, temos uma nova Maria no nosso meio. Lógico, eu não sei o que aconteceu com a cabeça desse homem para acreditar, né? Não sei o que foi.
Mas ninguém, irmão, na face da terra, acreditaria que uma mulher esteve engravidada porque viu um filme em uma cena pornográfica. Se nos... Hã? Oxi. E nem existia IA nesse tempo. Aí a minha pergunta é, se no tempo nosso a gente não consegue acreditar que uma mulher fique grávida sozinha, quanto mais nos dias de José, que ele nem sabe a respeito de biologia. Ele sabe de uma coisa, só um homem e uma mulher formam um neném, não tem outro jeito. Então é necessário o quê? Uma ação de quê? Um milagre, irmão, para que um homem acredite que uma mulher engravidou sozinha, só pelo Espírito. E foi isso que o anjo fez. O que Mateus está pontuando e dizendo assim, José não acreditou nisso. Porque se ele tivesse acreditado, ele casava. Não era ou não é? Ela disse que foi o anjo, então é. Então realmente foi Deus, foi o Espírito Santo. Então eu vou casar, vou guardar isso. Ele não acredita. Como a gente vai acreditar numa história dessa? Só por outro milagre. Um anjo vai e fala com ele. E diz para ele exatamente as coisas que precisava dizer. E comprova pelas Escrituras que era assim que deveria acontecer. A Bíblia declara que ele foi acordado. Ele dormiu e foi acordado. Ele foi despertado, ele não se despertou. Então ele foi e recebeu Maria. O que eu quero dizer nesta manhã é que os atos sobrenaturais que levam desde o nascimento de Jesus até a ser colocado o seu nome como Jesus, como um anjo disse para ele, vai colocar o nome de Jesus, e Mateus termina dizendo assim mesmo, o nome dele será Jesus, e pôs o nome de Jesus, foi por uma intervenção de Deus, não somente na concepção, mas na aceitação do pai adotivo José, para receber Maria como sua esposa. Se não houvesse um milagre, uma intervenção divina, não tem como Jesus ser recebido, e aqui esse é o ponto. Qualquer um que for receber Cristo Jesus, receber a sua salvação, não há ninguém, ele pode até gostar de Jesus, mas nunca receberá Jesus. Ele pode simpatizar com o Evangelho, mas nunca entenderá o Evangelho. Se não for por uma obra do Espírito Santo para abrir o seu entendimento e ele receber que isso é verdade. Se não for, ele vai embora, pode até não querer fazer mal, mas vai embora. Nunca receberá Cristo. E a Bíblia declara que ele recebeu, não tocou em Maria até que ela tenha tido o filho. E colocou o filho, deu o nome Jesus. Esse é o ponto, irmãos. Todo mundo vai bater em Cristo. E ele começa a bater desde o seu nascimento. Porque Jesus, ele realmente tem que lidar com aquele nome. Jesus ele é o Deus que salva, é por meio de quem Deus salva. Se nós estamos lidando com Jesus, ele está lidando comigo. E lidando comigo com o quê? Como eu resolvo os meus pecados. Ou tu recebes ele por uma obra maravilhosa e milagrosa de Deus, ou a gente não recebe e considera que os nossos pecados não são tão graves e talvez nem sejam pecados. Mas Deus continua dizendo, o que tu farás com os teus pecados? Porque um veio para perdoar os pecados. E só ele. Quando a gente lê os dois textos, logo no início, que parece que foram perdidos, não foram perdidos. A Bíblia diz que no tempo da plenitude, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. No livro de Hebreus ele vai dizer, por que tu envia o teu filho, nascido sob uma mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estão debaixo da lei? Hebreus ele explica bem claramente, dizendo assim mesmo, sacrifícios e ofertas tu não te agrada, porque é impossível que o sangue de bodes e touros e de uma novilha perdoe pecados. Então tu não quiseste sacrifício, mas um corpo me preparaste. Por que eu estou preparando um corpo? Porque este corpo, chamado o Verbo que se fez carne, pagará o preço pelos pecados. Essa será a única oferta, de uma vez por toda, que perdoará o pecado. Porque todas as ofertas que foram feitas antes, faziam o quê? Como diz o autor de Hebreus, comemoração de pecados.
Porque se essas ofertas pudessem perdoar pecados, ofertei, acabou. Estava purificado, estava aperfeiçoado, mas nenhum deles aperfeiçoou o homem. Apenas cobriu o pecado para o tempo da verdadeira redenção que seria na pessoa de Jesus. Assim, amados, hoje a gente inicia o processo da vida de Jesus. Hoje a gente aprendeu a respeito sobre o nascimento dele. E sobre esse nascimento, mostra toda a forma como Deus vai trabalhar nas nossas vidas a partir da história pessoal de Jesus. Oremos ao Senhor.